Demolidor foi criado por Stan Lee e Bill Everett, com algumas contribuições de Jack Kirby. Sua primeira aparição foi em Daredevil, edição 1, publicada em abril de 1964. Matt Murdock atualmente impunha uma bengala multiuso que possui muitos modos diferentes. Sua forma inicial são 2 bastões curtos mantidos juntos por um cabo extensível. Ele pode ser configurado como uma arma semelhante ao nunchaku. O Demolidor viaja a pé pelos telhados da cidade com um gancho dessa mesma bengala. Matt foi originalmente aprimorado pelo isótopo radioativo que mais tarde o cegou. Como resultado, ele possui sentidos sobre-humanos, como agilidade, reflexos e equilíbrio. O sistema nervoso de Matt também aumentou algumas de suas habilidades no nível humano máximo. A inteligência de Nick Fury classificou ele como nível de poder 7. O Demolidor era um indivíduo moralmente justo, com um forte senso de lei e justiça. Isso também influenciou a se tornar um advogado. O Demolidor se opôs à violência total e preferiu manter seus inimigos vivos, e assim o derrotou em vez de matá-los. No entanto, o Demolidor tinha um lado sombrio, e não hesitaria em ferir gravemente os inimigos em certas circunstâncias. Como Demolidor, ele demonstrou um forte senso de humor e comentários sarcásticos em várias situações de riscos de vida, especialmente no início de sua carreira. Ao longo de seu longo mandato, no entanto, suas várias provações fizeram de Demolidor um vigilante mais sombrio e menos despreocupado. Matt Murdock foi criado por seu pai, o boxeador Jack Murdock, no bairro Hell's Kitchen, em Nova York. Para que tivesse uma vida melhor, Matt desde pequeno foi empurrado aos estudos, mas como o trabalho de boxeador tornou-se escasso, Jack passou a trabalhar para o mafioso local. Então, enquanto seu pai estava fora, Matt Murdock secretamente começou a treinar. Para salvar a vida de um homem cego que estava atravessando a rua de ser atropelado por um caminhão, Matt acabou sofrendo um grave acidente. O caminhão estava transportando resíduos radioativos. Alguns caíram diretamente nos seus olhos, deixando-o cego. Assim, com sua visão ausente, os outros sentidos foram ficando melhores. Ele foi capaz de ver através de um sentido tipo um radar, que mostrava contornos e formas. Matt Murdock foi visitado por uma freira usando uma cruz de ouro. Matt um dia descobriria que sua mãe, Maggie, vivia como freira. Matt não saberia quem era essa mulher por muitos anos. Alguns meses depois, Matt recebeu treinamento de um mestre ninja chamado Stick. Com Stick, Matt aprendeu a controlar sua nova habilidade e aprimorou suas habilidades em acrobacias e artes marciais. Enquanto isso, Jack Murdock estava desesperado para lutar. Ele relutantemente se juntou a um promotor de lutas desonesto, conhecido como Fixador. O Fixer armou uma luta para que Jack perdesse, mas Jack recusou e venceu sua luta. Naquela mesma noite, Jack foi morto a tiros a mando de Fixer. Matt procurou os assassinos de seu pai. Ele finalmente encontrou a gangue e os puniu severamente. Ele perseguiu e confrontou Fixer, que apontou uma arma para Matt. Antes que pudesse disparar, o Fixer sofreu um ataque cardíaco e morreu. Matt rastreou Angelo, o último homem responsável pela morte de seu pai. Ele o encontrou em um bordel. Matt o confrontou, mas foi atacado pelas mulheres que trabalhavam lá. Na confusão, Matt jogou uma das mulheres pela janela e pensou que ela estava morta. Só que mais tarde, ela retornaria com uma personagem chamada Mary Walker. Ele fugiu e foi procurar Stick, mas Stick o abandonou por causa de suas ações. Matt continuou seus estudos e ingressou na Columbia Law School. Lá, ele conheceu e se apaixonou por Elektra Natchius. Foi amor à primeira vista. Quando o pai de Elektra foi acidentalmente morto, ela acabou se afastando de Matt e de todo o mundo. Matt Murdock se formou em Direito e conseguiu um emprego em um grande escritório de advocacia. Ele voltou para Hell's Kitchen e para a antiga academia de seu pai. Lá ele conheceu uma jovem que estava hospedada por lá. Eles se aproximaram e ele a treinou. Ele também conheceu Fog Nelson enquanto ele estava lá, e ele o ajudou em algum de seus casos. Enquanto isso, a jovem acabou sendo sequestrada por pessoas que trabalhavam para o rei do crime chamado Wilson Fisk. Matt os rastreou e a resgatou. Por causa disso, ele faltou a um compromisso de trabalho e foi demitido. Logo depois, ele abriu um escritório, que viria a se chamar Nelson e Murdock, com Fog Nelson. Karen Page foi contratada por Fog como secretária. Logo, Karen sentiu atração por Matt. Mais tarde, Matt Murdock fez uma fantasia amarela e preta com as roupas velhas de seu pai, e continuou a lutar contra o crime como Demolidor. Decidindo dizer a Karen que ele era realmente o Demolidor, os planos de Matt foram frustrados quando o escritório de advocacia deles foi atacado por uma gangue, que espancou Fog e sequestrou Karen para atrair o Demolidor. Os bandidos suspeitaram que Matt Murdock pudesse ser o herói. Ao saber do sequestro de Karen,
Matt Murdock foi ao local onde Karen estava sendo mantida como refém. Sendo capturado como parte de seu plano, ele se libertou quando os sequestradores não estavam olhando e os derrotou facilmente. Ele decidiu não contar a Karen seu verdadeiro segredo, temendo o perigo que isso poderia trazer para ela algum dia. Quando Fogg Nelson entrou para a disputa do escritório do promotor distrital, Karen Page voltou porque não conseguia ficar longe de Matt Murdock, e os dois reacenderam seu romance. Durante a corrida eleitoral, o Demolidor soube que Stiltman havia sido contratado para fazer um atentado contra a vida de Fogg, e então lutou contra ele como Demolidor. Embora Stiltman tenha conseguido escapar, o Demolidor o impediu de causar danos a Fogg. Logo depois, Fogg foi eleito, e Matt Murdock ficou sem saber o que fazer com sua carreira de advogado. Matt então percebeu que estava cansado de ser o Demolidor, e decidiu desistir de suas aventuras fantasiadas porque isso lhe custou seu melhor amigo e a garota que ele amava. No entanto, isso foi mais fácil dizer do que fazer, pois vários vilões apareceram para tentar dar fim no Demolidor. Em sua identidade civil, Matt teve muito sucesso como advogado. Entre seus clientes estavam o Quarteto Fantástico, a quem ele também ajudou como Demolidor, em sua luta contra o Doutor Destino, quando eles perderam temporariamente seus poderes. Ele também esteve presente no casamento de Reed Richards e sua esposa Sue Storm. Matt Murdock se mudou para São Francisco com Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Embora seu relacionamento tenha terminado pouco tempo depois, mesmo assim eles continuaram sendo bons amigos. Enquanto morava em São Francisco, Matt trabalhou para outro escritório de advocacia. Ele saiu quando percebeu que seus chefes estavam mais preocupados com suas carreiras do que com seus clientes. Ele então voltou para Nova York. Já em Nova York, ele se reencontrou com Elektra Natchios, nas piores circunstâncias. Depois da faculdade, Elektra se tornou uma assassina. Ela treinou com um culto ninja do mal chamado Mão, e se tornou fria e violenta. Elektra foi morta pelo Mercenário, o assassino mais mortal do mundo. Felizmente, a magia ninja e o amor de Matt a trouxeram de volta à vida e limparam seu espírito. Ela se mudou para um retiro em uma montanha para viver com o Casto, que era uma organização que tinha a missão de derrotar a Mão. Karen Page seguiu a carreira de atriz em Los Angeles, mas acabou se tornando uma estrela pornô viciada em heroína. Ela vendeu a identidade secreta do Demolidor e as informações chegaram ao rei do crime. Foi Wilson Fisk quem destruiu cada pedaço da vida de Matt Murdock e quem foi indiretamente responsável pelas mortes de Elektra e seu pai. Matt levou Karen de volta e eles construíram uma vida juntos. Logo depois, Wilson Fisk contratou Mary Walker, que era uma assassina cruel e com poderes telecinéticos, para fazer Matt se apaixonar por ela e depois deixá-lo louco. Mary Walker conseguiu fazer Matt trair Karen Page e quase o espancou até a morte. A identidade secreta de Matt foi ameaçada por um tabloide de Nova York. Embora ele se protegesse, ele ainda fingiu sua morte. Mesmo Fogg e Karen foram enganados. Matt agora vivia como um traficante chamado Jack Batlin. Ele continuou lutando contra o crime como Demolidor, dessa vez com um traje blindado e uma atitude mais cruel. Isso levou a uma crise de identidade que ele acabou superando ao mesmo tempo em que esclareceu os rumores sobre sua identidade. Mais tarde, Matt voltou a trabalhar com Fogg Nelson, em um escritório de advocacia dirigido por sua mãe distante. Agora com a cabeça limpa, Matt Murdock foi atrás de sua mãe, sentindo que havia algo acontecido com ela, e ele provou que estava certo quando descobriu que o vilão mercenário a atacou, assim como as outras freiras enquanto procuravam a criança. Embora Matt não tenha conseguido salvar a criança de ser sequestrada pelo vilão. Com tudo isso acontecendo, o mercenário acabou matando Karen Page. Matt foi divulgado pela imprensa como o Demolidor. Ele negou publicamente e processou o jornal. A última mulher na vida de Matt foi Mila Donovan. Ela também era cega. Ela foi salva por Matt e 1 ano depois eles se casaram. Mila acabou descobrindo que o casamento deles pode ter sido parte do colapso mental de Matt, então ela pediu para se separar. Matt Murdock continuou a lutar contra o crime, derrotando Wilson Fisk e evitando que qualquer crime fosse cometido na área, embora o próprio estado mental de Matt estivesse piorando rapidamente após a morte de seu verdadeiro amor. Durante esse período, Matt foi brevemente convidado a se juntar aos Novos Vingadores quando os ajudou na última tentativa de fuga da prisão, mas recusou a oferta porque não queria afetar sua reputação aos olhos do público. Pouco tempo depois, ele se juntou oficialmente aos Novos Vingadores. Ao lado do Homem-Aranha e do Justiceiro, eles derrubaram o Sindicato do Crime. Nelson e Murdock entraram em colapso depois que Matt foi exposto pelo que havia feito no passado, e a identidade do Demolidor foi novamente divulgada publicamente, mas dessa vez tinha sido intencional.
Agora incapaz de exercer a advocacia no estado de Nova York, Matt deixou o Hell's Kitchen e voltou para São Francisco, mas não antes de confessar seus sentimentos a Kirsten McDuff. Kirsten era a promotora assistente que tinha um relacionamento lúdico com Matt e frequentemente tentava fazê-lo admitir ser o Demolidor e se recusava a acreditar que não era. Com o tempo, seu relacionamento amigável evoluiu para um relacionamento romântico e eles namoraram. Em uma tentativa de salvar sua reputação, Matt recorreu ao Rei do Crime com uma oferta para proteger Fogg e Kirsten pelo preço de sua liberdade e se tornar o peão do Rei do Crime. No entanto, Wilson Fisk enganou Matt Murdock, sequestrando Kirsten, Fogg e Julia Carpenter. A chegada da polícia para capturar Fisk permitiu que Matt resgatasse todos os 3 reféns e acabasse com o vilão. Na sequência, Matt Murdock conseguiu limpar seu nome e se reconciliar com os diferentes aspectos de sua vida. Matt e Kirsten voltaram para a cidade de Nova York por um tempo. Infelizmente, o acordo de Matt para uma autobiografia colocou em risco sua reputação como vigilante, com pessoas acreditando que ele rastreou criminosos para preencher seu livro. A vida de Matt foi abalada após uma experiência de quase morte após ser atropelado por um caminhão enquanto salvava um pedestre. Os anos de lesões acumuladas o deixaram aleijado, e o preço psicológico levou a jurar ser o Demolidor. Depois de ser consumido pelo medo e desistir da recuperação, Matt conseguiu lutar contra seus demônios pessoais e superar o trauma. A crise de identidade de Matt continuou dificultando sua vida. Depois de discutir a ideia de Deus com Reed Richards, Matt se viu espancando uma gangue de criminosos para salvar um menino de sua má influência. Mais tarde, o Demolidor se declarou culpado de acusações de homicídio culposo em 2º grau e acabou sendo preso. Durante seu tempo na prisão, o Demolidor conheceu um homem chamado Marcos, que acreditava que o direito do Demolidor de manter sua máscara era injusto e que esse privilégio também indicava que ele encontraria a liberdade antes de sua sentença completa de 2 anos. Sua vida na prisão não foi fácil, já que o diretor da prisão era o pai de um criminoso que ele havia parado anos antes, e rapidamente começou a se espalhar a notícia de que o diretor daria tratamento preferencial a qualquer um que matasse o Demolidor. Quando ele foi finalmente libertado, ele e Elektra se juntaram novamente e começaram a proteger a cidade juntos. O isótopo radioativo que o cegou acabou aprimorando seus outros sentidos. O sistema nervoso de Murdock também aumentou algumas de suas habilidades ao máximo do ser humano. O sentido do tato de Murdock é tão agudo que seu dedo pode sentir as impressões fracas de tinta em uma página impressa. Graças ao seu controle sobre o sistema nervoso central, devido a seus muitos anos de treinamento em artes marciais, ele pode aumentar sua força além das capacidades de um humano comum. Semelhante à sua força, Matt pode aumentar sua velocidade até o nível humano máximo. Possivelmente devido às suas exposições ao lixo radioativo que o cegou, os reflexos de Matt beiram o sobre-humano. A resistência de Matt é igualmente aprimorada, já que ele conseguiu prender a respiração debaixo d'água por longos períodos de tempo. O olfato de Matt Murdock é tão aguçado que ele pode distinguir gêmeos idênticos a 6 metros de distância. O radar de Matt faz com que ele consiga praticamente enxergar em escuridão total. Ele também é hábil em resistir a invasões psíquicas para impedir que sua mente seja lida. Tentei fazer um breve resumo, pois se fosse falar de tudo e todos os personagens, o vídeo iria ficar longo demais, então desde já eu agradeço. Qualquer dúvida, sugestão ou dica, deixe aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu!